Irmãos, Pai do Senhor Jesus, aqui é Adson quem vos fala. Hoje nós vamos estar a meditar a respeito do tema Abrindo os Olhos Espirituais. Bom, diante desse tema nós vamos aqui estar meditando dentro das Escrituras a respeito de abrir os olhos espirituais. Mas para que você compreenda comigo, para que você medite comigo a respeito desse tema, peço que você fique no vídeo até o final. Peço que você também curta, comente esse vídeo, o que você entendeu, sua experiência a respeito do olhar espiritual e também compartilhe com outras pessoas para que sejam edificadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais vídeos de meditação nas Escrituras. Bom, vamos estar lendo um texto para tomarmos como base a respeito desse tema, abrindo os olhos espirituais. O texto da palavra de Deus está aqui em 2 Reis, capítulo de número 6, e eu quero ler alguns versículos aqui. O versículo de número 14 em diante. Diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os que vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bom, se prendendo aqui dentro deste pequeno trecho, desta bela passagem, onde mostra aqui dois personagens bem conhecidos, o profeta Eliseu e o seu criado Geazi ou Geazi, melhor dizendo. Ele veio de um contexto aqui dentro dessa narrativa, dentro deste capítulo, de um contexto onde sabemos que fala sobre a cura de Naamã, da lepra de Naamã, e onde Geazi ele não obedece e não faz aquilo que o profeta Eliseu tinha falado para ele não pegar nenhuma recompensa, mas ele volta lá e diz a Naamã que Eliseu estava solicitando a recompensa e pegou ali a recompensa. Imediatamente quando ele pegou, ele ficou leproso, ao ponto de Eliseu falar para ele que não foi com ele o coração, aqui no versículo 26 do capítulo 5. Porém, ele lhe disse, no caso isso aqui é Eliseu dizendo para Geazi: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto, no caso era isso, ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivas e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Bom, neste instante aqui, o profeta Eliseu ele não sabia o que ele tinha pego, né? O que Jesus tinha pego, mas Deus revelou aí porque o profeta Eliseu ele não tinha os olhos espirituais fechados. Não, ele era um homem que tinha comunhão com Deus, tendo assim a sua vida espiritual, o seu olhar espiritual era totalmente amplo, aberto, tinha contato direto com Deus. Ele orava, Deus o respondia, ele tinha visões do que iria acontecer. Aonde vamos justamente chegar aqui no contexto do capítulo 6, onde o rei aqui da Síria, ele quer saber quem está levando informações ali para o rei de Israel. Porque ele descobriu que o rei de Israel estava sabendo de todos os lugares ao qual eles passavam, o rei da Síria ia, aí Deus revelava a Eliseu e Eliseu comunicava com o rei de Israel. Mas ele pensava que era alguém que estava comunicando, alguém do exército dele. Não. Mas quem tem comunhão com Deus, quem tem ligação com os céus, os olhos espirituais estão totalmente abertos e os ouvidos espirituais atentos para ouvir aquilo que Deus vai lhe falar e ver aquilo que Deus vai lhe mostrar. Sendo assim, ele falava ali para o rei de Israel, ao ponto de o rei da Síria querer o mandar procurar para tirar sua vida ou falar até com ele. No capítulo de número 6, ainda versículo 14, onde lemos em diante, mostra que ele envia um exército para ali encontrar-se e buscar a Eliseu, mas
o seu servo, o criado Geazi, ele vê o exército do rei da Síria e fica trêmulo. Por quê? Porque os seus olhos espirituais estavam fechados naquele momento. Ou seja, uma pessoa sem comunhão com Deus não consegue enxergar aquilo que Deus tem no lado espiritual. E não é para qualquer pessoa que pode conseguir enxergar. Existe um processo, existe uma etapa de vida, de comunhão, de dedicação, devoção e entrega para Deus, que é a vida que Eliseu levava, e por isso ele conseguia enxergar aquilo que ninguém conseguia enxergar. Sendo assim, por ele temer, Eliseu vai dizer a ele: não temas, porque mais é o que está conosco do que o que está com eles. Então, Elias, e no caso Eliseu, ele orou e pediu para Deus abrir os olhos do moço. E quando Deus abre os olhos, você sabe da história. Ele contempla aí cavalos e carros de fogo no monte lá ao redor de Eliseu. Então, aprendemos aqui dentro desse texto, dentro dessa passagem, que nem todas as pessoas que andam com o homem de Deus, que se dizem ser de Deus, estão com os olhos espirituais abertos, atentos, ligados, conectados com Deus. Mas para isso é necessário uma vida de comunhão, é necessário uma vida de entrega, é necessário uma vida de dedicação a Deus, para que assim os seus olhos espirituais eles possam ser abertos e você contemplar o que ninguém está contemplando, aquilo que ninguém está percebendo, mas aos teus olhos a providência de Deus está chegando, a proteção de Deus está chegando, o cuidado de Deus está bem pertinho de você e ninguém está vendo. Mas você que é espiritual e vê aquilo que é espiritual, que Deus está provando, que Deus está com você ali, você sabe e você sente e percebe a mão de Deus te livrando e cuidando de você. Deus abençoe a tua vida e continue aí acompanhando nossos vídeos no canal para ser edificado cada dia mais pela palavra de Deus. Até uma próxima.